Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma meditação, uma devocional para enriquecer a nossa vida espiritual e trazer transformação. É só a palavra de Deus que traz e produz transformação na vida do ser humano. Há muitas filosofias por aí dizendo que você pode mudar de vida. Há muitas pessoas no YouTube, nas redes sociais, ensinando você muitas técnicas e usando filosofias humanistas, tirando Deus de lado, né? Desprezando Deus e dizendo para você, ensinando você que você pode mudar de vida, que você tem poder, que você pode, você tem força, se você quiser você pode. Esse tipo de filosofia humana, ela é demoníaca, inclusive, porque nós não podemos mudar nada. Só Deus pode mudar nossa situação, só Deus pode mudar a nossa vida e mudar toda a circunstância que esteja acontecendo ao nosso redor. Por isso hoje eu quero falar sobre a história de um cego mendigo chamado Bartimeu. Bartimeu teve um encontro com Jesus, e essa história de Bartimeu é registrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 10, de 46 a 52. Eu quero trazer para você uma verdade bíblica sobre o que é mudar de vida. O que é mudar de vida de verdade? Quem produz essa mudança de vida de verdade? Ao contrário de tudo que você já tem ouvido por aí nas redes sociais. Diz assim esse texto. Veja aí, anota aí. Marcos capítulo 10, de 46 a 52, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Você já parou para observar quantas pessoas estão buscando mudar de vida hoje, nesse exato momento, nesses nossos dias? Quantos mudam de religião, de igrejas, mudam de casa, de cidade, até mesmo de país, trocam de esposas ou maridos, né? Trocam de sexo, olha a moda hoje, trocar de sexo. Trocam seus nomes, mudam de escola, mudam de empregos, entram e saem da vida política, buscam novos ideais, novas filosofias de vida. Enfim, estão em busca de um sentido para a sua vida. E para a maioria das pessoas que querem mudar de vida, o que é pior, Deus não é levado em consideração. Eles querem mudar de vida, querem uma vida nova, mas não levam Deus em consideração. Não há preocupação de se voltar para Deus e buscar só nele, só em Deus, uma mudança radical e verdadeira que realmente fará sentido para as suas vidas. Não, Deus é deixado de lado, infelizmente, por muitas pessoas. O texto que nós lemos trata da história de um cego mendigo chamado Bartimeu. Ele vivia uma vida miserável, sabe? Ele vivia uma vida miserável. Uma vida cheio de incertezas, cheio de problemas, sem muitos amigos. Sabe que ele não tinha uma identidade? Você sabia disso? Porque Bartimeu significa filho de Timeu. Não é um nome como Newton, como Marcos, como José. Mas Bartimeu é filho de alguém, filho de Timeu. Ele não tinha então um nome próprio. Ele era conhecido como filho de alguém, filho de Timeu. Ele vivia excluído da sociedade, porque era cego e mendigo. Havia muito preconceito para com ele na sociedade judaica. Até que um dia, meus queridos, Jesus apareceu e passava pela cidade de Jericó. Bartimeu teve um encontro com Jesus. Vejam, ele teve um encontro com Jesus.
E a partir desse encontro, Jesus mudou a sua vida. Jesus é o único que pode mudar as nossas vidas. E o que podemos então aprender com esse texto sobre o encontro de um cego mendigo com Jesus? Quais foram as atitudes de Bartimeu diante de Jesus? De acordo com os princípios bíblicos, quais são as escolhas que teremos que fazer para que Deus mude a nossa realidade e nos faça pessoas realizadas e dispostas para uma nova forma de viver neste mundo? Então esse texto, meus queridos, preste atenção, ele nos ensina que para mudarmos de vida, em primeiro lugar, é preciso clamar somente a Jesus, crendo, ou seja, com fé, sabendo que Ele nos ouvirá, mesmo nós sabendo quem nós somos, e nós sabendo quem Jesus é. Isso está nos versos 47 e 48. Apesar de Bartimeu ter consciência de quem ele era, ou seja, um pecador, indigno, cego, sujo, excluído da sociedade, sem nada de bom para oferecer para Deus, ele clamou a si mesmo a Jesus. Olha só, que ousadia, que fé. Clamou, sabe por quê? Porque ele creu que aquele Jesus não era qualquer um, mas alguém especial. Ele era o filho de Davi, o filho de Deus, o Messias prometido por Deus para trazer salvação ao povo de Israel, a todo o povo de Israel. E é interessante observarmos no texto que quando Bartimeu clama a Jesus, olha o que acontece. As pessoas que estão à sua volta o censuram e o repreendem, dizendo para ele se calar e não incomodar o Senhor. Olha só que coisa triste. Mas o texto diz que ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui? Que há muita gente que não quer que mudemos de vida, ou seja, essa mudança de verdade. Há muitas pessoas que não querem. Por quê? Nos julgam achando que Deus não pode nos atender por causa dos nossos pecados e da nossa vida mesquinha, hipócrita e miserável, como no caso de Bartimeu. Ou seja, Bartimeu, você é cego. Bartimeu, você é mendigo, você vive nas ruas. Você é pecador, olha só a situação, olha essa sujeira. Você quer que Jesus, o Santo, o Mestre, o Filho de Deus, te atenda? Para com isso, para de clamar. E ele cada vez gritava mais, cada vez gritava mais. É verdade, sabe, meus queridos, é verdade que eu e você somos pecadores, indignos, imperfeitos mesmo diante da santidade de Deus. Deus é santíssimo, mas é de pessoas contritas, arrependidas, humildes, que Deus está à procura para mudar a sua realidade, a sua história de vida. Muitos ou todos querem mudar de vida. Quem não quer, não é verdade? Buscam desesperadamente mudar sua realidade. Mas, infelizmente, o fazem de maneira errada, como eu disse no início, deixando Deus de lado. Clamam dia e noite a algo, a alguém que não existe e que não pode mudar a sua realidade. Buscam mudanças através de religiões, da idolatria, de filosofias humanas, de seitas e até mesmo do esforço humano. Quantas filosofias dizendo aí, você pode, você é forte, você é capaz, acredite em você, siga seu coração. Filosofias humanistas. Onde está Deus aí? Não tem Deus. Quanto tempo perdido, às vezes uma vida inteira perdida, correndo atrás do vento, à procura de uma vida melhor, em busca da felicidade de uma vida que traga sentido. Mas uma busca sem sentido, porque não está buscando na fonte correta, que é Deus, que é Jesus. Só Deus pode mudar a sua vida, sua realidade, seus sonhos através de Jesus. Só Ele pode dar um novo sentido para a sua vida, ninguém mais. Ele pode renovar a sua esperança. Para isso é preciso clamar somente a Jesus e crer que Ele o ouvirá, se você o buscar de todo o seu coração, como fez Bartimeu. Pare de clamar a outros deuses. Pare de buscar outras coisas. Isso não vai trazer resultado para a sua vida. Só Jesus é suficiente para transformar a sua vida. Deus, falando através do profeta Jeremias, nos diz assim, Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração.
É atrás dessas pessoas que Deus está pronto para transformar a realidade das suas vidas. Em segundo lugar, para mudarmos de vida, é preciso ir até Jesus em obediência ao seu chamado. Isso está nos versos 49 e 50. Quando Bartimeu clamou a Jesus e o buscou de todo o seu coração, sabendo quem era Jesus e o poder que ele tinha para transformar a sua realidade, aconteceu algo extraordinário. Sabe o que aconteceu? Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou a sua agenda de trabalho e mesmo em meio a uma multidão de pessoas ao seu redor, ele ouviu o clamor de um cego mendigo, sujo e pecador e parou para atendê-lo. Jesus disse: chamai-o. Olha só, é assim que Jesus trata as pessoas, com compaixão, com amor, com ternura. Então Bartimeu age de uma forma fantástica. Verso 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Imediatamente então aqui, ele toma duas atitudes. Quando ouve Jesus dizer: chamai-o, venha, chama Bartimeu que eu vou atendê-lo. Ele toma duas atitudes. Primeiro, ele tira de sobre si uma capa, ou seja, o bem mais precioso que ele possuía no momento. Pense em você, um mendigo com uma capa. Um mendigo não tem nada, mora na rua, mas o bem mais precioso que ele possuía era uma capa, que o protegia do dia, do calor do dia, do frio da noite. Então, apesar de ser mendigo, ele possuía uma capa, o seu bem mais precioso. E ele deixa então esse bem mais precioso que possuía, porque agora ele tinha um encontro com Jesus. E nada, presta atenção nisso, nada é mais precioso do que Jesus. Nada nem ninguém é mais importante do que Jesus. Nada pode me atrapalhar de ir até Jesus, nem mesmo o bem mais precioso que eu possuo. Sabe por que muitas pessoas não vão até Jesus? Porque não querem se desfazer das coisas. Porque estão presos às coisas, a pessoas, à religiosidade, a crenças, a fé, a tantas coisas deste mundo que não vão levá-los a lugar nenhum. Mas Bartimeu não fez isso. Quando Jesus disse chamai-o, ele tirou de sobre si a capa, o bem mais precioso. Ou seja, ele largou para trás o que mais tinha de bem na sua vida, porque ele queria Jesus. Não há nada mais importante, nem ninguém mais importante que Jesus. Então eu tiro de sobre mim o que está me impedindo e vou até Jesus. E outra coisa que ele faz, outra atitude, ele obedece o chamado de Jesus e faz isso imediatamente. Ele não perde tempo. Jesus, amanhã eu vou. Eu vou atrás do Senhor. Não, ele não parou para pensar se realmente isso era importante ou não, se Jesus poderia o atender ou não, se a sua vida e seus sonhos eram importantes para Jesus ou não. Ele simplesmente foi, porque creu em Jesus e obedeceu ao seu chamado. Bartimeu atendeu aquele convite de Jesus em Mateus 11, 28, que nós falamos outro dia numa das nossas devocionais. Esse chamado de Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bartimeu atendeu esse convite de Jesus e tirou de sobre si e foi rapidinho até Jesus, em obediência a esse chamado. Bartimeu creu em Jesus e foi até ele, mas não para por aí, não para por aí. O verso 51 diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele respondeu assim com fé: mestre, que eu torne a ver. Eu sei que o Senhor pode me fazer enxergar novamente. Eu quero ver. Bartimeu aqui, meus queridos, teve fé para se humilhar diante de Jesus e diante de todos. O medo, a desconfiança, o orgulho, a vaidade, a vergonha, o desespero, a falta de esperança, tudo isso deu espaço para Bartimeu abrir o seu coração e fazer apenas um único pedido a Jesus: eu quero tornar a ver, Senhor. Senhor, eu quero ver, eu quero uma oportunidade de poder viver uma nova vida, cheia de esperança, de alegria, de satisfação. Eu quero viver uma nova realidade, eu quero que a minha vida tenha sentido para mim. E só o Senhor pode fazer isso, mais ninguém. E em resposta à fé de Bartimeu, Jesus atende o seu pedido imediatamente. Verso 52 diz: então lhes Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos aqui, meus queridos, aprender com Bartimeu sobre obedecer ao chamado de Jesus.
e fazer isso imediatamente. Não deixe para amanhã esse encontro com Jesus. Não seja incrédulo, como a nossa última devocional. Não seja incrédulo. Tire de sobre si tudo aquilo que o impede de ir até Jesus e vá até Ele com fé, crendo que só Jesus pode mudar a sua vida e lhe dar a vida eterna. Em terceiro e último lugar, para mudarmos de vida, é preciso seguir a Jesus e andar nos seus caminhos. Verso 52. Veja o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu foi atendido, recebeu o milagre que tanto queria. Teve sua visão restaurada, ganhou uma vida nova, recebeu esperança, novas perspectivas, independência das pessoas que talvez o conduziam pelas ruas. Enfim, Bartimeu foi salvo por Jesus. Mas depois disso, ele entendeu que não podia viver longe do Senhor, vivendo de qualquer jeito, só porque agora estava curado e poderia se sentir independente. Não! Bartimeu passou a seguir a Jesus e a ser seu discípulo, diz o texto. Antes dependia das pessoas para ser conduzido, agora ele entende que deveria entregar a sua vida a Jesus e ser conduzido só por Ele, só por Jesus. Isso demonstra, meus queridos, a verdadeira mudança produzida por Jesus no ser humano, desde a sua queda, desde lá do Jardim do Éden, da queda de Adão e Eva. O homem sempre quis ser independente e conduzir a sua vida de acordo com o seu coração. É isso que essas filosofias humanistas ensinam. Aliás, essa é a causa do pecado, ou seja, viver independente de Deus e de tudo que se relaciona com Deus e seguir o seu próprio coração. Saiba que seguir o próprio coração, preste atenção nisso, é muito sério. E aqui Deus tenha misericórdia de mim e de você, de todos nós. Seguir o próprio coração é a pior desgraça para o ser humano. E a razão é que o nosso coração é desesperadamente corrupto e corrompido pelo pecado. Eu aprendi uma coisa, uma lição, eu nunca vou esquecer com o pastor, o reverendo Carlos Eduardo, foi pastor aqui da minha igreja. Hoje ele está em São Paulo. Ele nos ensinou assim: não há nada mais pior, não há coisa pior que pode acontecer para o ser humano, de que Deus deixar você à mercê da sua própria sorte. Ou seja, você não crê na minha palavra, você não crê em mim, você quer seguir o seu coração? Então, é isso que você quer? É isso que você vai ter. Siga o seu coração. É a pior coisa que o ser humano pode receber de Deus, ou seja, a autorização para viver de acordo com o seu coração. É a pior desgraça que isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não permita isso. Eu quero ser conduzido por Deus. Não importa os meus sonhos, minhas vontades, tudo isso pode ser corrompido pelo pecado que habita em mim. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o meu desejo para você. Que você se submeta à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável, é santa e é justa. Então, diferentemente de Bartimeu, quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas por Jesus, mas o abandonaram e estão vivendo longe dos caminhos de Deus? Quantos conseguiram, por exemplo, o emprego que desejavam, o casamento que desejavam, a independência financeira que tanto desejavam? Quantos receberam curas e milagres que desejavam? E hoje caminham bem distantes, bem longe de Deus. Essa é uma realidade na vida da igreja pós-moderna. Crentes que experimentaram a graça de Deus, as bênçãos de Deus, mas trocaram tudo isso pela loucura de uma vida vazia e longe de Deus. Uma vida vazia, longe de Deus. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 2, versos 24 e 25, diz assim, preste atenção nisso: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Vejam que coisa séria. Como que eu, um ser humano, pecador, posso viver, se alegrar, achar que eu posso viver uma vida de paz, de alegria, de abundância, de bênçãos, à parte de Deus, sem Deus conduzindo a minha vida? É loucura. Isso é loucura. Eu não posso. O Bartimeu deixa esse exemplo de vida para nós.
Portanto, para mudarmos de vida, Bartimeu é um exemplo claro que só seguindo a Jesus por toda a nossa existência é que seremos felizes, protegidos e abençoados pela presença eterna de Jesus em nossa vida. Eu quero concluir essa nossa meditação dizendo para você que hoje nós conhecemos um pouco da história de Bartimeu. Bartimeu era um cego, mendigo, vivia excluído da sociedade. Sua vida não tinha sentido para ele, para as pessoas. Bastou um único encontro com Jesus para ter a sua vida totalmente transformada pelo milagre da salvação. Quem sabe você também esteja vivendo assim hoje como Bartimeu? Uma vida vazia, vivendo uma vida vazia, sem sentido, sem alegria, sem esperança. Quem sabe a vida de Bartimeu é a sua vida. Por isso, lembre-se do que aprendemos hoje. Você pode mudar de vida, mas se você quer também mudar de vida, não no sentido que é ensinado por aí. Para você mudar de vida é preciso clamar somente a Jesus, crendo que Ele ouvirá você. Só Jesus pode mudar a sua vida. Então você precisa crer, buscar e clamar a esse Jesus, crendo que Ele pode te ouvir, mesmo você estando numa situação de pecado como nós vivemos. Segundo, é preciso ir até Jesus, porque Jesus vai parar para você quando você clamar para Ele. E em obediência ao seu chamado, você tem que ir imediatamente até Jesus. Não pode perder tempo. Não pode deixar para amanhã, ou para quando você ficar velho, ou para quando você ser um santo perfeito. Esse dia nunca vai chegar. O dia é hoje. E terceiro, é preciso seguir a Jesus e andar nos seus caminhos. Fazendo isso, tomando essas atitudes e crendo e entregando-se totalmente a Jesus, Ele poderá transformar a sua vida como transformou a vida de Bartimeu. Bartimeu saiu dali uma nova criatura, uma nova pessoa. O bacana de tudo isso, o extraordinário, o maravilhoso de tudo isso é que Jesus ainda te convida hoje. Olhe só, Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Você está cansado dessa vida? Olha o convite de Jesus. Por que você não aceita e não entrega e não crê, não acredita nesse convite de Jesus, não entrega a sua vida para Ele hoje? Faça isso. Meu desejo sincero, sabe qual é? É que esta história de Bartimeu, contada pelo evangelista Marcos, encoraje você também a tomar a mais importante decisão da sua vida. Crer em Jesus, ir até Jesus e segui-lo para sempre. Esse é o meu desejo. Essa é a maior mudança que o ser humano pode obter nesta vida. Por isso, que Deus abençoe a sua vida e o encoraje a tomar esta mesma atitude que tomou Bartimeu, escrito aqui, registrado na Escritura pelo evangelista Marcos. Deus te abençoe.